Desde que os nazistas tomaram o comando, tudo mudou de golpe para milhões. As regras do partido não ficaram na rua, se meteram nas casas, nas salas de aula e nos trabalhos. Tudo começou a girar em torno do que mandavam de cima. O que se comia, o que se dizia em casa, como se criavam os filhos, o que se via nos tempos livres. Já não era uma decisão pessoal. Impunham-se ordens sem espaço para dúvidas. O que antes era assunto privado passou a ser controlado pelo Estado. O medo, os olhares vigilantes e a pressão do entorno se tornaram parte do dia a dia. Alguns se adaptaram, outros fingiram, e poucos trataram de não seguir o jogo. As ruas se encheram de bandeiras, saudações forçadas e escarmientos públicos. Ninguém estava tranquilo. Se não encaixava, te afastavam ou te faziam desaparecer. E quando chegou a guerra, a escassez e a violência terminaram de arrasar com tudo. Como se viveu realmente esse inferno de dentro, em meio ao silêncio e à aparência de ordem. O início da ditadura nazista. Quando Hitler se adonou do posto de chanceler em janeiro de 1933, não tinha nem maioria no parlamento, nem um respaldo sólido de todos os setores do país. Mas em pouco tempo, sua estratégia para eliminar a oposição e controlar todos os espaços de poder foi deixando sem margem a qualquer um que quisesse resistir. O incêndio do Reichstag, o edifício do parlamento alemão, foi o pretexto ideal. Apenas um dia depois, foram aprovadas novas normas que davam ao governo o poder de prender qualquer um sem provas nem julgamento. Desencadeou-se uma perseguição direta contra comunistas, social-democratas e qualquer voz crítica. Os campos de concentração começaram a se encher desde o primeiro momento, não com inimigos militares, mas com cidadãos que pensavam diferente. O mais impactante não foi a violência em si, mas a rapidez com que se normalizou. Os nazistas não dissolveram todos os partidos de golpe, mas conseguiram que cada um desaparecesse com muito pouca resistência. Em menos de 6 meses, a Alemanha passou de ser uma república democrática a estar controlada por um só partido. Os sindicatos foram substituídos por uma organização única controlada pelo regime. Quem trabalhava não podia reclamar nem fazer greve, e se tentassem, terminavam demitidos ou na prisão. A imprensa, o rádio, os livros e o cinema começaram a seguir um único roteiro. Não era só censura, era também propaganda constante, desenhada para que todos vissem Hitler como o salvador da Alemanha. Nas escolas, os professores foram obrigados a se afiliar ao sindicato nazista e a ensinar os valores do regime. As crianças eram doutrinadas desde pequenas, e as que mostravam habilidades especiais eram enviadas a escolas estatais onde se formavam futuros líderes do partido. Nos povos e cidades foram organizados grupos juvenis que promoviam atividades físicas, desfiles e obediência cega. Os judeus começaram a notar os primeiros sinais de exclusão. Não lhes foi permitido seguirem certos trabalhos do governo, nem dar aulas em universidades. Foram proibidos de casar com alemães e foram afastados da vida pública. Embora ainda não se falasse de extermínio, o isolamento já estava em marcha desde o princípio. Muitos alemães não eram fanáticos, mas escolheram olhar para outro lado. Outros, por medo ou conveniência, se uniram ao novo sistema. A Gestapo, a polícia secreta do regime, começou a receber denúncias de vizinhos, colegas e familiares. A vigilância não vinha só do Estado, mas também da gente comum. Em paralelo, Hitler trabalhou para ganhar o apoio dos empresários e do exército. Prometeu-lhes estabilidade, eliminação do comunismo e oportunidades de crescimento econômico. O acordo foi tácito. Eles manteriam seu poder, sempre que não se opusessem à nova ordem. Um dos passos mais importantes foi a aprovação da Lei Habilitante, que permitiu a Hitler ditar leis sem passar pelo parlamento. A partir desse momento, cada decreto tinha força legal imediata. Foi o princípio formal de sua ditadura. O sistema judicial também foi transformado. Os juízes foram pressionados a jurar lealdade ao Führer e a seguir a linha oficial. Os julgamentos deixaram de ser imparciais. A lei já não era um limite para o poder, mas uma ferramenta para reforçá-lo. Os castigos se endureceram. Muitos eram encarcerados sem provas e outros desapareciam sem deixar rastro. As universidades, que antes eram centros de pensamento livre, foram depuradas. Professores que não compartilhavam a ideologia do regime eram expulsos.
Os estudantes participavam em queimas de livros, convencidos de que estavam limpando a cultura alemã. A velocidade da mudança deixou muitos sem reação. Tudo ocorreu em questão de meses. As ruas se encheram de símbolos nazistas. A imagem de Hitler estava em cada escritório público, em cada escola, em cada loja. Não havia espaço para a neutralidade. Estavas com eles ou contra eles. O desfile constante de uniformes, as bandeiras penduradas em cada balcão e as saudações obrigatórias não eram só símbolos. Eram sinais claros de quem mandava agora. Nos eventos públicos, ninguém se atrevia a ficar sentado quando soava o hino do partido. Inclusive em casamentos, funerais e reuniões familiares, incorporavam-se cânticos, discursos e saudações nazistas como se fossem parte da tradição alemã de sempre. A vida religiosa também foi afetada. Embora Hitler não eliminasse as igrejas, tentou submetê-las. Alguns pastores colaboraram, outros foram silenciados. Os sermões eram revisados e esperava-se que incluíssem mensagens que encaixassem com a ideologia oficial. As organizações religiosas juvenis foram absorvidas ou proibidas, substituídas pelo grupo oficial do regime. Nas zonas rurais, a propaganda teve que trabalhar mais duro. Muitos camponeses eram conservadores e desconfiavam de mudanças tão rápidas. Mas mesmo ali, a pressão acabou funcionando. Foram oferecidos incentivos para que se unissem a organizações do partido. Em troca, recebiam benefícios, proteção e prestígio. Era mais fácil obedecer que resistir. As artes também passaram por um filtro ideológico. Pintores, escritores e músicos que não seguiam a linha nazista foram taxados de degenerados. Suas obras foram proibidas e suas carreiras destruídas. O cinema se converteu em uma das principais ferramentas do regime. Filmes cuidadosamente produzidos mostravam uma imagem heróica da Alemanha e demonizavam os inimigos do Estado. Eram feitas sessões obrigatórias em escolas e fábricas. Ninguém podia ignorar a mensagem. Em pouco tempo, consolidou-se um clima onde ninguém sabia em quem confiar. Amigos de anos deixavam de se falar por medo de serem denunciados. Pessoas que antes compartilhavam ideais progressistas começaram a repetir frases oficiais, apenas para se proteger. Tornou-se normal aceitar coisas que antes pareciam impensáveis. Alguns pensavam que o regime não duraria muito, que seria uma etapa temporária. Mas cada nova lei, cada passo, se tornava permanente. As promessas de ordem, emprego e recuperação econômica convenceram muitos. Embora o preço fosse ceder suas liberdades, a estabilidade parecia valer a pena. Os cartazes de rua, as marchas e as consignas repetidas 1000 vezes construíram uma ilusão de unidade nacional. Os programas de emprego financiados pelo Estado começaram a dar resultados visíveis. Foram construídas rodovias, edifícios públicos e fábricas. O desemprego baixou drasticamente. Para grande parte da população, isso era uma prova de que o sistema funcionava. Não queriam ver o custo oculto, a repressão, o controle total e a eliminação de toda a oposição. A vida cotidiana mudou também no mais simples. Nas escolas, cantavam-se hinos do regime cada manhã. Nos comércios, havia cartazes que pediam para não comprarem negócios judeus. Nos lares, as crianças repetiam ideias que ouviam nas marchas juvenis. Os pais começaram a ter medo de falar diante de seus filhos, por medo de que algum os delatasse sem querer. Os postais, os jornais e até os jogos infantis levavam imagens do Führer. Ele se converteu em parte da paisagem, em uma figura impossível de esquivar. As celebrações nacionais se multiplicaram e eram obrigatórias. Não comparecer podia trazer consequências. Tudo estava desenhado para reforçar a ideia de que o regime era invencível e eterno. Aqueles que tentaram protestar, mesmo com pequenos gestos, foram esmagados. Os intelectuais que escreviam em segredo eram descobertos e castigados. Muitos escaparam do país, mas outros não tiveram essa oportunidade. A repressão foi tão eficaz que bastaram uns poucos exemplos públicos para que a maioria escolhesse se calar. O regime não precisava de milhões de policiais para controlar a todos. Bastava que todos acreditassem que podiam ser vigiados. Essa sensação constante de estar sendo observado paralisou qualquer tentativa de dissidência. Quando finalmente se consolidou o poder total, já não era necessário fingir democracia. As eleições deixaram de fazer sentido. Para muitos, já não era uma ditadura, era simplesmente a nova Alemanha. Obedecer sem perguntar, a máquina de adoração que controlou tudo.
Quando Hitler chegou ao poder, sua imagem foi posta no centro de tudo. Não era apenas o chefe do Estado, era apresentado como o salvador do país. Cada dia, os meios de comunicação falavam dele como se fosse uma figura quase sagrada. Não era mostrado como um político comum, mas como alguém acima de todos. Seu rosto aparecia em escritórios, escolas, fábricas e até em igrejas. O culto à sua pessoa não foi um fenômeno espontâneo. Foi cuidadosamente organizado pelo poder. A propaganda trabalhou para mostrá-lo como alguém que nunca se equivocava. Seus discursos eram transmitidos em toda parte. Mesmo quando não estava presente, eram colocados alto-falantes nas ruas para que sua voz fosse ouvida por todos os lados. Esperava-se que os cidadãos se levantassem e prestassem atenção, mesmo que fosse apenas uma gravação. Essa idolatria se meteu em todos os cantos do dia a dia. As fotos de Hitler eram obrigatórias em todos os espaços públicos. As crianças sabiam seu nome antes do de muitos familiares. Os livros escolares estavam cheios de imagens suas. Nos contos infantis, ele aparecia como um herói. Não era raro ver os mais pequenos saudando ao estilo nazista com total naturalidade. Desde tenra idade, a mensagem era clara. Era preciso obedecer ao líder sem questioná-lo. O cumprimento com o braço levantado não era apenas um gesto, era uma prova de lealdade. Não fazê-lo podia trazer suspeitas. Em reuniões, na rua, até em casa, esse gesto se converteu em parte da linguagem diária. As pessoas o usavam para cumprimentar conhecidos, superiores ou figuras do partido. Em certos momentos era obrigatório. Não fazê-lo podia terminar em uma denúncia. As cartas que Hitler recebia eram lidas por uma equipe especial. Cada dia chegavam milhares, muitas delas de cidadãos comuns que lhe pediam ajuda ou lhe agradeciam pelo que acreditavam que ele havia feito por eles. Embora não as respondesse pessoalmente, o escritório do Führer mantinha o contato. Essa sensação de proximidade ajudava a reforçar a ideia de que ele era o único que podia solucionar os problemas do povo. Os jornais falavam dele com um tom reverencial. Nenhuma crítica era permitida. Se algum jornalista duvidasse, era demitido ou preso. Eram escritos artigos que falavam de sua genialidade, de sua visão de mundo, de seu compromisso com a Alemanha. Cada movimento seu era reportado como se fosse histórico. Inclusive, seus silêncios eram interpretados como sinais de sabedoria. Os artistas que trabalhavam para o regime produziam quadros, esculturas e filmes onde ele era o centro. Algumas obras o mostravam como um guerreiro, outras como um pai protetor. Tudo estava pensado para que o povo visse nele a resposta para suas dúvidas, a saída para seus problemas. Em muitas famílias, sua imagem pendia junto à dos pais ou de figuras religiosas. Nas grandes concentrações organizadas pelo partido, como as que eram feitas em Nuremberg, milhares de pessoas marchavam em uníssono, escutavam seus discursos e repetiam consignas. Tudo estava coreografado ao milímetro. O objetivo não era apenas mostrar força, mas também criar uma emoção coletiva, uma sensação de que todos eram parte de algo enorme, com um único líder. Os jovens eram treinados para segui-lo sem pensar. Nas organizações juvenis nazistas, ensinava-se que a verdade vinha de cima. Repetiam-se frases como "Hitler tem razão" ou "O Führer sabe o que faz". As dúvidas não eram bem-vindas. Se alguém perguntava demais, era afastado do grupo ou apontado como traidor. Assim se formou uma geração que via a obediência como um dever. Dentro do partido nazista, todos sabiam que deviam mostrar lealdade total a Hitler. Os cargos mais altos eram ocupados por quem o seguia sem questionar. Não importava tanto a experiência ou o conhecimento, mas sim a obediência. Essa estrutura vertical eliminou qualquer tentativa de debate interno. As decisões eram tomadas no topo e desciam sem mudanças. Ninguém se atrevia a apresentar outra opinião. Na vida pública, as celebrações giravam em torno de sua figura. O aniversário de Hitler se tornou uma festividade nacional. Nesse dia, eram feitos desfiles, discursos, atos escolares e reuniões do partido. Nas ruas eram pendurados retratos seus e lançados fogos de artifício. Era um espetáculo maior que qualquer outra data importante do calendário. A população não podia ignorá-lo, mesmo que não acreditasse nele. As mensagens do regime insistiam em que tudo de bom vinha do Führer. Se uma fábrica abria, era por sua visão. Se o desemprego baixava, era graças a ele. Se a Alemanha ganhava algo, por mínimo que fosse, dizia-se que era por sua liderança.
Esse enfoque não deixava espaço para outras figuras. Só existia um responsável pelos feitos, e era Hitler. As biografias oficiais omitiam qualquer detalhe incômodo. Falava-se de sua origem humilde, de seu serviço na guerra e de como havia levantado o país. Tudo era contado de maneira épica. Não eram mencionados seus erros, fracassos ou contradições. Qualquer dúvida sobre seu passado era descartada ou apagada. Assim se construiu uma imagem perfeita, impossível de discutir. Até os jogos de tabuleiro e os materiais escolares reforçavam a figura do líder. Em alguns, as crianças avançavam casas se respondessem corretamente perguntas sobre Hitler ou o partido. Os livros de leitura incluíam anedotas que o apresentavam como valente, sábio e justo. Inclusive os contos para dormir eram adaptados para incluir mensagens do regime. A repetição constante fazia com que sua imagem ficasse gravada desde pequenos. Os relatórios secretos do regime mostravam que muitos cidadãos não acreditavam em tudo o que se dizia, mas ainda assim não o diziam em voz alta. A pressão social era enorme. Se alguém comentasse algo fora do lugar, podia ser denunciado. Por isso, mesmo os que tinham dúvidas seguiam o jogo. Aplaudiam nos discursos, penduravam bandeiras e diziam o que se esperava deles. O próprio Hitler evitava falar com gente comum. Seu círculo era fechado, mas a propaganda fazia crer que ele conhecia os problemas do povo. Quando era publicada alguma história de um cidadão ajudado por ele, era para reforçar essa imagem. Embora essas situações fossem exageradas ou inventadas, cumpriam seu propósito. Davam a sensação de que ele estava atento a todos. Os que trabalhavam perto dele contavam que não permitia críticas. Quem se aproximava com dúvidas era afastado. Os relatórios que recebia eram filtrados para mostrar apenas o que ele queria ver. Assim se criou um ambiente onde todos fingiam que tudo ia bem, mesmo quando não era verdade. Ninguém queria ser o portador de más notícias. A ideia de que Hitler era infalível teve consequências graves. Quando algo falhava, não se lhe punha a culpa. Buscavam-se outros responsáveis, ministros, funcionários ou inclusive o povo. Isso alimentou ainda mais o medo de errar. Cada um sabia que se algo desse errado, poderia pagar as consequências. O medo e a adulação se misturavam, criando um sistema onde todos calavam e obedeciam. O culto ao Führer não desapareceu com o tempo. Pelo contrário, se tornou mais forte. Inclusive nos momentos mais difíceis, continuava-se a repetir que ele sabia o que fazia. Embora o país começasse a sofrer, a propaganda dizia que era parte de um plano maior. Assim se manteve a ilusão. Uma figura no comando, intocável, em quem todos deviam confiar sem perguntar. Como transformaram toda a Alemanha em uma rede de espiões sem uniforme. O regime nazista não demorou a formar uma rede de vigilância sem precedentes. Desde os primeiros meses, criou corpos especiais encarregados de detectar inimigos do sistema. A Gestapo, uma polícia secreta sem uniforme, tinha a tarefa de procurar qualquer pessoa suspeita de estar contra o partido. Não precisavam de provas para agir. Uma simples acusação bastava para prender alguém e trancá-lo sem julgamento. As pessoas começaram a ter medo até de seus próprios vizinhos. Bastava uma denúncia anônima para que alguém desaparecesse. As casas eram revistadas de madrugada e os detidos costumavam ser levados para locais onde ninguém mais sabia o que acontecia com eles. Muitas vezes não retornavam, e se o faziam, vinham mudados, calados e aterrorizados. Ninguém perguntava o que lhes havia acontecido. A maioria dos cidadãos não sabia quem trabalhava para a Gestapo. Poderia ser o açougueiro, o professor, até um amigo. Essa incerteza mantinha todos em silêncio. Deixou-se de falar de política em voz alta. Nas casas, falava-se baixo se alguém mencionasse algo delicado. As crianças eram educadas para respeitar o regime, mas também eram encorajadas a informar se ouvissem algo estranho em casa. Havia outros grupos que completavam o sistema de controle. A SS e as SA se encarregavam de patrulhar, intimidar e castigar qualquer um que saísse da linha. Embora em teoria estivessem separados, trabalhavam juntos quando se tratava de eliminar aqueles que pensavam diferente. Também havia espiões civis, pessoas comuns que colaboravam com as autoridades por convicção ou por medo. Os campos de concentração foram criados para prender aqueles que o regime considerava perigosos. Não se tratava apenas de criminosos, mas de qualquer um que não se encaixasse no pensamento oficial. Jornalistas, professores, ativistas ou simplesmente pessoas que haviam falado demais.
A princípio, os campos eram poucos, mas com o tempo se multiplicaram. Eram lugares duros, onde o maltrato era normal e a vida valia pouco. Não era preciso fazer parte de um grupo político para terminar preso. Um comentário fora do lugar já bastava. Alguém podia fazer uma piada sobre Hitler e terminar acusado de traição. Mesmo por ouvir emissoras estrangeiras no rádio, podia-se ser castigado. As autoridades diziam que qualquer contato com ideias de fora era um risco para o povo alemão. Para muitos, a melhor opção foi guardar silêncio. Inclusive, quem não estava de acordo com o regime preferia se manter à margem. A resistência era mínima porque o custo era alto. O sistema estava desenhado para esmagar qualquer tentativa de rebelião desde o início. Não havia espaço para o protesto. As ruas estavam vigiadas e os rumores de prisões se espalhavam rápido. O medo não vinha só do que se via. Também estava no que se imaginava. As histórias do que acontecia nas prisões e nos campos eram contadas em voz baixa, com cuidado. Ninguém sabia exatamente o que ocorria ali, mas todos assumiam que era melhor não averiguar. Essa incerteza funcionava como uma arma a mais. O terror era invisível, mas constante. O uniforme de um agente já impunha respeito. A presença de um oficial bastava para que todos ficassem em posição de sentido. Aprendia-se a olhar para o chão, a responder com frases curtas e a não levantar a voz. Os interrogatórios eram temidos, mesmo que a pessoa não tivesse nada a esconder. Havia quem terminasse confessando coisas que não havia feito, só pelo esgotamento ou pela pressão. O regime também usou os meios de comunicação para reforçar essa atmosfera. Eram publicadas notícias de prisões e castigos com detalhes. Não se explicava o motivo exato, mas ficava claro que ninguém estava fora do alcance do Estado. Essa exibição de poder servia como advertência. Era um lembrete de que o sistema não perdoava erros nem distrações. Os cidadãos também eram encorajados a vigiarem-se uns aos outros. Em muitos bairros, os líderes locais do partido organizavam reuniões onde eram tomadas notas do que os vizinhos faziam. Quem não participava dos eventos oficiais, como os desfiles ou as celebrações do regime, era observado com suspeita. Não comparecer a uma marcha ou não pendurar uma bandeira na janela podia ser visto como um ato de rebeldia. Nos locais de trabalho, mantinha-se o mesmo controle. Os empregados sabiam que havia olhos vigilantes. Em fábricas e escritórios, eram nomeados responsáveis políticos que informavam as autoridades se alguém dissesse algo indevido. Os sindicatos independentes desapareceram e, em seu lugar, surgiram organizações controladas pelo Estado. O trabalhador devia demonstrar obediência não só em sua tarefa, mas também em sua forma de pensar. A vida privada perdeu seu espaço. Os casamentos eram observados, as amizades podiam ser analisadas e as reuniões familiares, se numerosas, levantavam suspeitas. Começou-se a viver com uma sensação de vigilância constante. Muitos queimavam cartas ou escondiam livros que podiam trazer problemas. A autocensura se tornou parte do dia a dia. As pessoas aprenderam a calar antes de pensar no que queriam dizer. Os estrangeiros que viviam na Alemanha também foram colocados sob vigilância. Embaixadas e correspondentes eram espionados. Alguns diplomatas informavam em seus países que o ambiente era tenso, que os alemães não se atreviam a falar com liberdade. De fora, podia-se notar a mudança. As visitas eram recebidas com cautela, e as conversas com alemães terminavam assim que se tocava em temas delicados. Os artistas, escritores e cineastas também não escaparam desse controle. O regime decidiu o que se podia pintar, escrever ou mostrar. Os livros foram revisados e muitos retirados das livrarias. Exemplares foram queimados publicamente para dar uma mensagem clara. Só havia uma verdade, e era a do partido. Os que insistiam em expressar outras ideias eram silenciados, exilados ou detidos. As universidades mudaram sua forma de funcionar. Professores com ideias distintas foram expulsos. Os cursos foram adaptados para ensinar a ideologia do regime. Esperava-se que os estudantes repetissem os mesmos discursos que ouviam nas rádios. O pensamento crítico foi substituído pela repetição. A escola se converteu em outra ferramenta de controle. A religião também foi vigiada. Embora as igrejas não fossem proibidas, esperava-se que colaborassem. Alguns líderes religiosos aceitaram a nova ordem, outros tentaram resistir, mas esses poucos que se opuseram foram presos ou pressionados até que se calaram.
Ensinava-se que o verdadeiro guia era Hitler e que a fé devia se adaptar ao Estado. Os sermões eram vigiados e os templos observados. Quem voltava do estrangeiro era interrogado. Queria-se saber o que haviam visto, com quem haviam falado e o que pensavam. Viajar para o exterior tornou-se cada vez mais complicado. Inclusive dentro do país, mover-se sem permissão podia levantar suspeitas. Eram necessários documentos e salvo-condutos. O Estado queria ter controle total sobre cada movimento de seus cidadãos. Nos povoados pequenos, o controle era ainda mais forte. Todos se conheciam e qualquer mudança de comportamento chamava a atenção. Não era necessário que um policial vigiasse, bastava um vizinho curioso. Gerou-se uma cultura onde a fofoca podia ter consequências graves. Alguns usavam as denúncias para se vingar ou eliminar rivais pessoais. Os meios de comunicação estavam a serviço do medo. Cada semana eram publicadas notícias que reforçavam a mensagem de obediência. Falava-se de castigos exemplares, de inimigos internos e da importância de se manter fiel ao partido. As rádios repetiam consignas e os filmes mostravam espiões traindo o país. A mensagem era clara. Ninguém estava a salvo se pensasse diferente. Assim, a sociedade foi se moldando a golpe de vigilância e castigo. As pessoas deixaram de confiar umas nas outras. Adaptaram-se a um ambiente onde o mais seguro era não se destacar. O silêncio e a obediência se tornaram a única maneira de sobreviver. O medo não era só da Gestapo ou dos campos. Era do vizinho, do amigo, inclusive de si mesmo. Mulheres sob o nazismo, entre o berço, o medo e a obediência. Mal o poder do regime se consolidou, as autoridades impuseram com clareza o papel que esperavam das mulheres. Atribuíram-lhes uma missão-chave na construção da nação, tornar-se mães. A consigna que se repetia em cartazes, discursos oficiais e salas de aula não deixava dúvidas. Filhos, cozinha e fé. O modelo feminino promovido pelo partido era o de uma mulher dedicada ao lar, encarregada de criar a futura geração e manter a casa sob as normas impostas. O Estado começou a dar recompensas às mulheres que tivessem mais filhos. Foram estabelecidos prêmios como a Cruz da Mãe, que era entregue segundo a quantidade de descendentes: bronze por 4, prata por 6 e ouro por 8 ou mais. As cerimônias eram públicas. Eram organizados atos onde se aplaudiam as mães como se fossem heroínas nacionais. Essa medida não era apenas simbólica, também oferecia benefícios reais, como melhores moradias ou apoio econômico. Ao mesmo tempo, desestimulava-se as mulheres a procurarem empregos. Muitas foram retiradas de seus postos em escritórios, escolas ou fábricas para dar lugar aos homens. As universidades limitaram sua entrada. As carreiras consideradas masculinas ficaram quase fechadas para elas. As que continuavam estudando eram observadas com receio. A mensagem era clara: estudar estava bem só se não interferisse com o dever de ser mãe. A propaganda mostrava imagens de mulheres sorridentes cozinhando, cuidando de crianças ou costurando. As revistas femininas deixaram de lado os temas de moda para se concentrar em conselhos sobre maternidade, receitas tradicionais e formas de organizar o lar. Inclusive os brinquedos mudaram. As meninas recebiam fogões de brinquedo, bonecas e jogos que simulavam tarefas domésticas. Tudo estava pensado para preparar a futura mãe desde pequena. No entanto, nem todas aceitaram esse papel sem hesitar. Muitas mulheres jovens, especialmente nas cidades, queriam trabalhar, estudar ou viver de outra maneira. Mas se depararam com barreiras legais e sociais. Falar contra o modelo oficial podia trazer consequências. As que insistiam em levar uma vida diferente eram rotuladas como egoístas ou pouco patriotas. Em alguns casos, eram vigiadas ou inclusive interrogadas. As mulheres também foram integradas a organizações oficiais do partido. A Liga das Mulheres Alemãs reunia mulheres de todas as idades para ensinar-lhes como servir ao país de sua casa. Eram oferecidos cursos de culinária, cuidado infantil e costura. Mas também incluía a doutrinação. Falava-se da pureza racial, do dever de criar filhos sãos e da importância de se manter fiel ao ideal nazista. Dentro dessas organizações também se promovia a vigilância. As mulheres eram animadas a informar se vissem comportamentos suspeitos em suas vizinhas. Assim, muitas se converteram em peças do sistema de controle. Algumas o faziam por convencimento, outras por medo. A vida privada se reduziu e as relações entre mulheres se tornaram tensas.
Qualquer comentário mal interpretado podia terminar em uma denúncia. Embora a maioria dos papéis estivesse pensada para o lar, algumas mulheres trabalhavam dentro do sistema. Havia secretárias em escritórios do partido, enfermeiras em centros de saúde do regime e supervisoras em campos de reeducação. Ainda assim, seu avanço era limitado. Não podiam ocupar postos altos nem participar de decisões-chave. Eram vistas como assistentes, não como líderes. Também foi imposto um ideal físico. As mulheres deviam ser saudáveis, fortes e de aspecto ariano. Eram feitas inspeções médicas antes do casamento. Os casais deviam demonstrar que eram aptos para ter filhos. As doenças hereditárias eram motivo para impedir um casamento. Nos casos mais extremos, o regime autorizava a esterilização forçada. Tudo era feito em nome de proteger a raça. Esse controle se estendia à sexualidade. As relações entre mulheres alemãs e homens não alemães, especialmente judeus ou estrangeiros, eram castigadas com dureza. Eram acusadas de traição ao povo. Algumas foram presas, outras humilhadas publicamente. As relações deviam ser úteis ao Estado. Qualquer vínculo que não se encaixasse nos planos oficiais era rompido à força. O regime também colocou em prática programas que promoviam casamentos precoces. Eram facilitados créditos para jovens casais que quisessem se casar. Se a esposa deixasse seu trabalho e se dedicasse ao lar, parte do empréstimo era perdoado. Essa medida buscava acelerar a formação de famílias grandes, alinhadas com o modelo nazista. Através do dinheiro, impulsionava-se um estilo de vida centrado na casa e na reprodução. Apesar das restrições, houve mulheres que alcançaram certa visibilidade. Algumas ocuparam cargos simbólicos em organizações femininas, outras participaram de tarefas sociais aprovadas pelo regime. Mas todas tinham um limite claro. Não lhes era permitido influenciar as decisões importantes. A política, a economia e o exército eram terrenos reservados aos homens. A mulher, embora visível, continuava sem voz própria. Durante os anos de paz, o modelo se manteve com firmeza. Mas quando a guerra estourou, as coisas mudaram. A necessidade de mão de obra levou o regime a modificar algumas regras. Muitas mulheres foram chamadas para trabalhar em fábricas, escritórios ou até no campo. O que antes era visto como inaceitável, agora se tornava necessário. Ainda assim, a propaganda continuava dizendo que esse não era seu papel principal. As que trabalhavam o faziam sob pressão. Esperava-se que cumprissem suas tarefas sem deixar de ser mães ou esposas exemplares. O duplo esforço foi exaustivo. Esperava-se que cuidassem de sua casa depois de longas jornadas de trabalho. O regime não oferecia apoio suficiente. Tudo recaía sobre elas. Ainda assim, poucas se queixavam em voz alta. O medo e o dever mantinham tudo em silêncio. As mulheres também foram vítimas de outras formas de controle. Algumas eram obrigadas a participar de programas de reprodução seletiva. Eram emparelhadas com soldados ou membros do partido para ter filhos considerados puros. Nem todas aceitavam, mas a pressão era forte. Eram convencidas dizendo que estavam ajudando seu país. Na realidade, eram usadas como ferramentas do Estado. Nos territórios ocupados, o tratamento às mulheres foi ainda mais brutal. Algumas alemãs participaram como guardas em campos ou prisões. Outras se instalaram como esposas de oficiais em zonas conquistadas. Esperava-se que mantivessem a ordem, ensinassem os valores do regime e agissem como exemplos do ideal feminino. Também deviam vigiar as mulheres locais e reportar qualquer ato suspeito. À medida que a guerra avançava e as baixas aumentavam, tornou-se comum ver mulheres em papéis que antes eram impensáveis. Algumas dirigiam bondes, outras trabalhavam como vigilantes. No entanto, essa abertura não foi um reconhecimento, mas uma medida de emergência. Assim que a guerra terminasse, esperava-se que voltassem ao lar. Não se falava de igualdade, mas sim de substituição temporária. O final do conflito mudou completamente a vida de milhões. Muitas mulheres haviam perdido seus maridos, irmãos ou filhos. As cidades estavam destruídas, e elas deviam reconstruir seu dia a dia entre os restos. O regime havia desaparecido, mas tudo o que haviam vivido continuava ali. Algumas arrastavam o peso de ter feito parte do sistema. Outras apenas tentavam se adaptar como podiam. Durante os julgamentos do pós-guerra, poucas mulheres foram levadas à justiça. Eram consideradas figuras menores, embora muitas colaborassem ativamente. Algumas conseguiram evitar qualquer condenação, outras receberam sanções superficiais.
Durante décadas, o papel que tiveram sob o nazismo foi ignorado. Somente muito depois começou a ser estudado a fundo. O que antes se justificava como obediência, hoje se examina como uma parte a mais da maquinaria. Assim se vivia em casa, entre privações, medo e costume. Em muitas cidades, a rotina diária parecia manter-se, mas sob essa fachada tudo começava a mudar sem que muitos o notassem. Eram modificados os horários escolares, as listas de leitura, as canções em atos públicos e até os uniformes. As mensagens do partido se infiltravam pouco a pouco nos boletins, nas reuniões de vizinhos e nos avisos das estações de trem. Embora as lojas abrissem e as pessoas seguissem com suas tarefas, o ambiente já não era o mesmo. O que parecia costume era, na verdade, uma adaptação progressiva às novas regras. A propaganda ajudou a manter essa imagem. Eram mostradas famílias sorridentes, bem vestidas, com comida na mesa e lares organizados. Os meios de comunicação falavam de progresso, unidade e orgulho nacional. Tudo o que pudesse gerar medo ou dúvidas era ocultado. A ideia era mostrar que, sob o novo sistema, tudo caminhava bem e que as pessoas viviam melhor. No entanto, pouco a pouco, começaram a aparecer restrições. Alguns produtos desapareceram das prateleiras. Foram introduzidos controles para a compra de alimentos e bens básicos. Embora no início não se notasse tanto, com o tempo foi mais evidente. A população teve que se acostumar a usar cupons para comprar pão, carne ou sabão. A escassez se tornou parte da rotina. A guerra trouxe mais dificuldades. As cidades se encheram de cartazes que pediam para economizar, reciclar ou doar objetos. As mulheres cozinhavam com o que tinham. Eram feitas receitas novas com ingredientes substitutos. Em muitas casas, usava-se roupa remendada e as crianças herdavam as roupas de seus irmãos. O consumo se reduziu ao mínimo. Tudo se centrava em apoiar o esforço bélico. Apesar disso, a propaganda continuava mostrando tudo positivo. Nos noticiários, dizia-se que os sacrifícios eram necessários e que o povo alemão era forte. Eram mostradas cenas de fábricas trabalhando, jovens no campo ajudando a recolher colheitas e mães orgulhosas em casa. A realidade era mais dura, mas a imagem oficial não mudava. Os bombardeios aliados alteraram a vida diária. Em muitas cidades, os alarmes soavam a qualquer hora. As pessoas corriam para os refúgios, às vezes várias vezes por noite. Dormir se tornou difícil. As casas eram destruídas, os serviços eram interrompidos e a comida escasseava ainda mais. Ainda assim, pedia-se à população para se manter firme e continuar trabalhando. As crianças eram enviadas ao campo para afastá-las do perigo. Em teoria, era para protegê-las, mas também se aproveitava para educá-las nos valores do regime. Viviam em grupos, sob supervisão, longe de seus pais. Aprendiam a obedecer, a manter-se duras e a pensar como futuros soldados ou mães. Para muitos foi uma experiência dura, embora apresentada como um privilégio. As mulheres, além de encarregarem-se do lar, assumiam tarefas extras. Cuidavam de hortas urbanas, recolhiam roupa usada e participavam de campanhas de apoio à frente. Também trabalhavam em fábricas, escritórios ou no campo. Embora não lhes fosse reconhecido publicamente, seu esforço foi chave para manter tudo em marcha enquanto os homens estavam na frente. No interior das casas, respirava-se tensão. Havia medo de dizer algo errado. As rádios só emitiam conteúdo oficial e os jornais não publicavam notícias negativas. As pessoas aprenderam a não perguntar e a não comentar. Viviam em silêncio. Até dentro da família evitavam-se temas delicados. Ninguém sabia em quem confiar. Muitos escondiam fotografias, cartas ou livros que podiam ser mal vistos. Queimavam-se papéis, guardavam-se coisas no fundo dos armários. A vigilância era constante. Inclusive as crianças repetiam em casa o que ouviam na escola e sem querer podiam delatar seus próprios pais. O medo se instalou dentro de cada lar. Com o tempo, o que antes parecia temporário se tornou habitual. A escassez já não surpreendia e os cortes de luz ou água eram assumidos como parte da vida diária. A população ajustou seus hábitos, cozinhava-se com o pouco que havia, reutilizavam-se objetos, faziam-se longas filas sem reclamar. Era a nova normalidade, aceita embora não agradasse. Em algumas cidades, os vizinhos se organizavam para se apoiar, compartilhavam alimentos, ajudavam com reparos ou cuidavam dos filhos uns dos outros. Não era por iniciativa oficial, mas por necessidade. Apesar do controle do Estado,
As redes de ajuda entre pessoas comuns desempenharam um papel importante. Sem elas, muitos não teriam podido resistir tanto tempo. As autoridades continuavam insistindo no dever coletivo. Celebravam-se atos onde se repetia que cada cidadão devia cumprir sua parte. Havia pressão constante para não falhar, para não reclamar e para mostrar entusiasmo. Organizavam-se marchas, jornadas de trabalho voluntário e campanhas de arrecadação. Todos deviam participar, e quem não o fazia era apontado. Em casa, os pais evitavam falar na frente dos filhos. Temiam que repetissem algo na escola. Os professores perguntavam, tomavam nota, e o que parecia uma conversa inocente podia acabar em uma visita das autoridades. O silêncio era uma forma de proteção. Inclusive, os mais próximos preferiam calar-se antes que correr riscos. A censura afetava todos os aspectos do entretenimento. Os filmes deviam ter uma mensagem positiva ou útil para o regime. As peças de teatro passavam por filtros. A música estrangeira era proibida. Só o que reforçava o espírito nacional era permitido. Ainda assim, algumas pessoas escondiam discos ou livros proibidos e os escutavam em voz baixa. A rotina era dura, mas também previsível. Essa repetição diária dava certa sensação de controle. Embora se vivesse com medo, também havia momentos de calma. Preparar uma refeição simples, conversar com um vizinho ou costurar uma peça eram formas de manter algo de humanidade em meio ao controle e à escassez. Cada pequeno gesto se tornava importante. Com o passar dos anos, as notícias da frente eram cada vez piores. Embora a propaganda tentasse ocultar, as pessoas começavam a notar que a guerra não ia bem. Falava-se em voz baixa de derrotas, de soldados que não voltavam, de cidades destruídas. Mas ninguém podia confirmar nada. As fontes oficiais seguiam dando cifras maquiadas e discursos triunfalistas. O cansaço era geral. A população se sentia esgotada física e mentalmente. O trabalho, o racionamento, os bombardeios e o medo cobraram seu preço. Ainda assim, a maioria seguiu cumprindo seu dever. Não por entusiasmo, mas por costume ou por não saber o que mais fazer. Para muitos, resistir era a única opção possível. Nos últimos meses do regime, a situação piorou. As bombas caíam com mais frequência, os suprimentos quase desapareceram e a desordem crescia. Em várias zonas, as autoridades já não podiam manter o controle. A população teve que se virar sozinha. O medo da derrota somava-se ao temor de represálias. Ninguém sabia o que aconteceria se o regime caísse. Alguns começaram a guardar documentos, a destruir provas ou a buscar como desaparecer. Outros simplesmente esperavam. As casas estavam em ruínas, as famílias separadas e a comida escasseava mais do que nunca. Ainda assim, os discursos continuavam falando de vitória. A desconexão entre a realidade e o que se dizia em público era total. Crescidos para obedecer, a infância programada do Terceiro Reich. Desde o início, os comandos nazistas viram as crianças como chave para assegurar seu domínio a longo prazo. Em vez de tentar convencer os adultos, optaram por moldar a forma de pensar dos mais jovens. Se conseguissem conquistar a juventude, o futuro do regime estaria assegurado. As autoridades do partido e do governo se centraram em assumir o controle completo do sistema educativo. Não se contentaram em mudar alguns planos de estudo. Queriam ter o controle total do que as crianças aprendiam, pensavam e valorizavam desde o princípio. Os professores que seguiam ensinando de forma tradicional foram afastados ou castigados. Apenas os que se alinhavam com a visão do regime podiam permanecer. Muitos professores, por medo ou convicção, acabaram colaborando. Os que não o faziam eram substituídos por pessoal mais confiável. Os livros didáticos foram reescritos para que ensinassem a história, a biologia e até a geografia segundo os interesses do partido. Foram eliminados autores judeus ou estrangeiros e introduzidos materiais que ressaltavam o orgulho nacional e a superioridade da raça ariana. Nas salas de aula falava-se constantemente de obedecer aos líderes, de ser leal ao povo e de estar disposto a sacrificar-se pela pátria. Mesmo nas matérias normais, como matemática ou ciências, incluíam-se exemplos que reforçavam o pensamento oficial. Os alunos aprendiam a distinguir entre os que eram considerados bons cidadãos e os que eram vistos como inimigos do povo. Pediam-lhes para vigiar o que acontecia em suas casas e avisar se seus pais ou vizinhos falassem mal do governo. Isso transformava as crianças em parte do sistema de vigilância. O ensino era apenas uma parte do plano.
Fora da escola, os jovens eram absorvidos pelas organizações do partido. Os meninos entravam na juventude hitlerista, enquanto as meninas iam para a Liga das Moças Alemãs. O que a princípio era opcional, mais tarde se tornou obrigatório. Através de jogos, caminhadas, canções e tarefas em grupo, eram incutidos os ideais do regime. Os rapazes eram treinados para serem soldados e líderes, e as moças para serem esposas e mães dentro do modelo familiar promovido pelo partido. O uniforme era parte essencial do sistema. Não era apenas roupa, mostrava que faziam parte do movimento. Usá-lo gerava orgulho, mas também pressão. Os que não o usavam eram apontados e isso afetava suas famílias. O cumprimento com o braço levantado, os juramentos e os cânticos repetiam-se em cada atividade. Tudo estava pensado para que as crianças se sentissem parte de uma causa maior que elas. Era um ambiente onde se premiava a disciplina, a dedicação e a conformidade. As tarefas que lhes eram atribuídas não eram apenas recreativas. Eram treinados em habilidades físicas, em técnicas de sobrevivência e até em como usar armas. Em idades muito precoces, já se falava em servir o país, lutar por ele e, se necessário, morrer por ele. O papel das meninas não se tratava de preparação militar, mas sim de formar mulheres a serviço do lar, da criação e da comunidade. Aprendiam culinária, primeiros socorros e como organizar um lar segundo as normas do partido. O objetivo era que crescessem prontas para criar a próxima geração sob os mesmos princípios. Tudo isso criava um ambiente em que a juventude não conhecia outra realidade. Desde pequenos, viviam cercados por símbolos, frases e pessoas que repetiam a mesma mensagem. Não havia espaço para o pensamento crítico, nem para questionar o que lhes era dito. À medida que as crianças cresciam, esperava-se que passassem por diferentes etapas dentro das organizações juvenis. Os meninos começavam em grupos para crianças pequenas, depois passavam para a juventude hitlerista propriamente dita, e depois para as sessões preparatórias para o exército ou as SS. Tudo era gradual e planejado. As meninas também passavam por níveis. Primeiro recebiam formação básica na Liga de Moças, depois em grupos que ensinavam a cuidar de crianças, manter uma casa e apoiar em atividades comunitárias. Em nenhum momento eram encorajadas a buscar outro tipo de futuro fora do papel atribuído. A pressão social era forte. Quem não se integrava ficava isolado. Pais e mães temiam que seus filhos fossem marcados como problemáticos se não participassem. Em muitos casos, os próprios jovens pediam para se juntar para não ficar de fora do que todos os outros faziam. Os que se destacavam dentro desses grupos recebiam prêmios, eram nomeados líderes juvenis e lhes era permitido representar o movimento em atos públicos. Isso dava status e, em alguns casos, abria a porta para postos dentro do governo ou das Forças Armadas mais tarde. Os acampamentos de verão e as viagens organizadas serviam como ferramentas para reforçar a disciplina. Ali as crianças se levantavam cedo, faziam exercícios e participavam de reuniões onde se falava de lealdade, sacrifício e dever. Tudo tinha um sentido: formar jovens que nunca duvidassem em seguir ordens. Durante o tempo livre, as crianças também eram expostas a materiais desenhados pelo regime. Os filmes, os contos e até os jogos de tabuleiro repetiam os valores oficiais. Não se tratava apenas de ensinar na sala de aula, mas de fazer com que tudo em seu entorno repetisse a mesma mensagem. Nas famílias, a situação se tornava complicada. Alguns pais não estavam de acordo com o sistema, mas deviam aparentar apoio para não se meter em problemas. Outros confiavam no regime e acreditavam que estavam fazendo o correto. Em ambos os casos, os filhos cresciam em um ambiente sem contradições aparentes. Quando a guerra começou, muitos desses jovens já estavam tão integrados ao sistema que não hesitaram em colaborar. Ajudavam em tarefas de coleta, participavam de marchas e alguns eram designados a cuidar de propriedades bombardeadas ou a dar apoio em hospitais. Com o passar do tempo, a guerra absorveu inclusive os adolescentes. Muitos foram enviados a treinamentos acelerados para servir como combatentes. Alguns se ofereceram como voluntários, outros foram obrigados. Era o próximo passo dentro do plano que o regime havia traçado para eles desde a infância. O impacto psicológico era grande, mas não se permitia falar disso. Mostrar fraqueza era mal visto. Os jovens eram animados a suportar a dor, ignorar o medo e pensar no dever. Não havia espaço para falar de angústia, confusão ou tristeza.
Nos últimos meses do conflito, com o colapso próximo, foram formadas unidades de combate apenas com jovens. Alguns mal tinham 15 ou 16 anos. Receberam um uniforme, uma arma e uma missão. Muitos não retornaram. Haviam sido formados para obedecer sem perguntar e o fizeram até o final. Depois da derrota, o sistema se desfez. As organizações foram fechadas pelas autoridades aliadas. Foram proibidos os símbolos, os uniformes e as saudações. As crianças que haviam crescido sob esse modelo ficaram sem referências. Não entendiam porque tudo o que lhes haviam ensinado já não valia. Muitos sentiram vergonha, outros não sabiam como agir. Algumas famílias tentaram apagar tudo, outras se mantiveram em silêncio. Foi uma geração marcada por uma educação que os preparou para servir a um regime que desapareceu de um dia para o outro. Para muitos, refazer sua identidade foi difícil. A maioria não teve ajuda para processar o vivido. Nas escolas, lhes foi ensinada uma história diferente, mas sem ferramentas para entender a mudança. A infância que viveram ficou guardada, sem respostas. Fim do Reich. O que os civis viveram entre escombros, medo e silêncio. Enquanto as tropas aliadas avançavam e os bombardeios se intensificavam, os civis na Alemanha entravam em uma rotina marcada pela incerteza e pelo medo. As sirenes soavam a todas as horas, e as pessoas se acostumaram a viver perto de refúgios. Dormir com roupa vestida tornou-se comum, assim como manter uma mala pronta caso fosse preciso fugir de repente. Os apagões eram parte do dia a dia. À noite não se podia acender nem uma vela sem correr risco. As janelas eram cobertas com cortinas escuras para não deixar sair nenhum raio de luz. Havia castigos para quem não cumpria essas normas, porque se considerava que punham em perigo a todos. Nos mercados, conseguir alimentos era cada vez mais complicado. O racionamento não era suficiente, e muitos dependiam da troca ou de contatos para obter algo mais. Os mais afortunados tinham familiares no campo que enviavam pacotes. Os demais faziam longas filas por qualquer produto. O sabão, os sapatos e até o papel higiênico tornaram-se artigos escassos. As mulheres costuravam roupas com o que encontravam e reparavam as solas dos sapatos uma e outra vez. As crianças usavam o que lhes sobrava, mesmo que estivesse rasgado ou lhes ficasse pequeno. A propaganda continuava firme. Os jornais falavam de resistência e vitória, embora na rua todos soubessem que o fim estava próximo. Ainda assim, muitos continuavam fingindo confiança por medo de serem denunciados. Ninguém sabia em quem confiar, e isso tornava a vida ainda mais tensa. Nas cidades grandes, como Berlim ou Hamburgo, os bombardeios destruíram bairros inteiros. As pessoas dormiam em estações de metrô, porões ou qualquer lugar que oferecesse alguma proteção. Alguns não se atreviam a sair nem sequer de dia. O barulho dos aviões causava pânico. As autoridades locais tentavam manter a ordem, mas cada vez era mais difícil. Muitos policiais e funcionários haviam sido chamados para a frente ou já não se apresentavam. Em seu lugar, membros do partido tentavam controlar a situação, mas com pouco sucesso. O medo dos estrangeiros cresceu. Falava-se do que os soviéticos poderiam fazer se chegassem, e isso alimentava a angústia. As histórias que circulavam sobre saques e abusos criavam paranoia. Algumas famílias preferiam escapar para o oeste antes que esperar o Exército Vermelho. Ao mesmo tempo, o regime continuava executando aqueles que considerava traidores ou desertores. Enforcavam soldados por não seguir ordens e civis por debilitar a moral. Muitos corpos ficaram pendurados em postes com cartazes no pescoço como advertência. As crianças não eram alheias a nada disso. Muitas viram coisas que nunca deveriam ter presenciado. Brincavam entre ruínas, buscavam comida onde podiam e aprenderam a se mover em meio ao caos. A infância ficou interrompida por uma realidade que não entendiam, mas que já fazia parte de sua vida. Em meio à destruição, algumas pessoas ainda tentavam manter rotinas. Havia quem continuasse indo ao trabalho, embora o escritório já não existisse. Outros abriam pequenos negócios improvisados para trocar produtos. A necessidade fez com que a criatividade substituísse as normas. As igrejas começaram a se encher, não por fé, mas por desespero. As pessoas buscavam um sentido, uma explicação ou ao menos um consolo. Os sermões evitavam falar do regime e se centravam na esperança. Era uma forma de resistir sem dizê-lo abertamente. Os últimos dias foram os piores. Não havia comida, não havia transporte e o medo era total.
As estações estavam cheias de gente que tentava escapar, mas já não restavam trens. Os caminhos se encheram de carros puxados por cavalos e pessoas que caminhavam com o que tinham. Quando se ouviu que Hitler havia morrido, muitos não o creram. Outros pensaram que era um truque para enganar os inimigos. A notícia não foi recebida com alívio imediato, mas com mais confusão. Ninguém sabia o que aconteceria depois, nem quem assumiria o comando. Pouco a pouco, a rendição tornou-se evidente. As bandeiras mudaram, os soldados inimigos começaram a patrulhar as ruas e foi ordenada a entrega das armas. As pessoas saíram dos refúgios com cautela. Alguns choravam, outros olhavam sem saber se estavam a salvo ou se o pior viria agora. As tropas aliadas encontraram um país em pedaços, casas destruídas, hospitais em colapso e milhares de pessoas sem comida nem água. Não havia eletricidade em muitas cidades e os telefones já não funcionavam. O básico escasseava e ninguém sabia a quem recorrer. Os ocupantes trouxeram alguma ordem, mas também novas normas. Foram proibidos os símbolos do regime, fechados escritórios do partido e começaram as detenções. Muitos civis viram seus vizinhos, ex-funcionários ou até professores serem presos. A vergonha instalou-se no ambiente. Alguns tentaram desfazer-se de provas que os ligassem ao partido, queimavam uniformes, escondiam documentos e tentavam passar despercebidos. Mas sempre havia alguém que se lembrava de quem havia dito o quê ou quem havia denunciado quem. As mulheres sofreram de forma especial. Muitas foram atacadas por soldados inimigos, especialmente no leste. Falava-se em voz baixa do que lhes acontecia, mas todo mundo sabia. As vítimas calavam, com medo e sem apoio. Foi uma ferida profunda que demorou a cicatrizar. As crianças ficaram perdidas. Algumas haviam perdido seus pais, outras estavam sozinhas em cidades destruídas. As autoridades aliadas organizaram orfanatos improvisados e buscaram familiares. Houve casos em que pequenos foram adotados sem saber se seus pais ainda viviam. A fome não terminou com o fim da guerra. As reservas haviam se esgotado e o transporte ainda não funcionava. Dependia-se de ajuda externa, que chegava pouco a pouco. As filas para conseguir pão, leite ou remédios tornaram-se parte da rotina durante meses. Em muitas zonas, os civis começaram a se organizar para sobreviver. Limpavam ruas, consertavam telhados, compartilhavam o que encontravam. As comunidades pequenas se recuperaram mais rápido, enquanto nas cidades o caos durou mais. Os soldados prisioneiros não retornavam. As famílias escreviam cartas, iam a escritórios da Cruz Vermelha, mas não recebiam resposta. Passaram-se meses, inclusive anos, até que alguns foram libertados. Outros nunca voltaram. Ninguém dava explicações. As escolas reabriram com novos livros, novos professores e novas regras. As crianças ouviam coisas diferentes, mas ainda se lembravam do que lhes haviam ensinado antes. Era difícil entender o que havia sido verdade e o que não. Muitos ficaram com dúvidas para toda a vida. As autoridades aliadas impulsionaram um processo de desnazificação. Fizeram perguntas a todos. Havias sido membro do partido? Havias comparecido a reuniões? Havias denunciado alguém? As respostas definiam se podias trabalhar, ensinar ou ter um negócio. Houve quem mentiu e saiu impune, e outros que disseram a verdade e foram castigados. A justiça nem sempre foi clara. Alguns sentiram que os verdadeiros culpados escaparam, enquanto outros pagaram por coisas menores. Apesar de tudo, pouco a pouco, a vida seguiu. Voltaram os trens, foram reconstruídas as casas, abriram-se lojas. As pessoas tentaram esquecer, mas não era fácil. Havia ausências, lembranças e feridas que não se viam, mas continuavam ali. Nos anos seguintes, evitou-se falar do passado. Muitos fingiam que nada havia acontecido. Somente muito tempo depois, começaram a surgir os testemunhos, as memórias, as entrevistas. A geração que cresceu na guerra demorou a contar o que viveu. O que restou foi um país diferente. A velha ordem havia caído e o que vinha era incerto. Os civis, as crianças, as mães e os idosos que sobreviveram carregavam uma experiência que não se ensinava em livros, mas que marcou cada canto do país. Uma voz entre milhões. O diário secreto que contou tudo. Friedrich Kellner, funcionário judicial na cidade de Laubach, começou seu diário em 1939. Desde o princípio, anotou cada coisa que presenciava ou escutava. Não escrevia para outros,
Fazia para si mesmo, para deixar um registro do que acontecia enquanto o mundo parecia enlouquecer ao seu redor. Suas primeiras anotações falavam de como as pessoas comuns aceitavam tudo sem protestar. Criticava a falta de pensamento próprio e a facilidade com a qual muitos repetiam o que diziam nos discursos ou nos jornais. Kellner via perigo nesse comportamento e o deixava por escrito. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, ele escreveu que era uma guerra de agressão disfarçada de defesa. Sabia que não era verdade que os poloneses haviam atacado primeiro. Escutava os comentários nas ruas, a propaganda, e contrastava tudo com o que ele mesmo sabia. Conforme avançavam os meses, o diário se tornou mais duro. Escrevia sobre como as notícias eram censuradas, como o rádio só transmitia uma versão dos fatos e como as pessoas começavam a temer falar em voz alta. Ninguém sabia se um vizinho podia delatá-lo por um comentário mal interpretado. Também anotava o que escutava de soldados que voltavam do fronte. Havia histórias de execuções, saques e abusos. Embora essas coisas não fossem contadas em público, corriam como sussurros pelos povoados. Kellner não ignorava nada, tudo ele escrevia. Às vezes, ele mesmo falava com pessoas que regressavam de zonas ocupadas. O que contavam o deixava impactado. Assassinatos em massa, povoados arrasados, famílias completas desaparecidas. Para ele, não se tratava de exageros, mas de verdades ocultas sob uma cortina oficial. Não só falava dos crimes fora da Alemanha, também criticava o que acontecia em casa. Contava como muitos vizinhos se aproveitavam da situação, delatavam por inveja ou se beneficiavam da exclusão de outros. Para Kellner, não era só o regime o culpado, mas também quem o sustentava com seu silêncio ou sua colaboração. Quando foram implementadas as restrições mais severas, como o racionamento estrito, ele o registrou. Contava como as pessoas faziam filas intermináveis, como os produtos básicos desapareciam e como o mercado negro se tornava uma alternativa para sobreviver. A repressão era constante. Kellner apontava cada prisão injustificada, cada desaparecimento repentino de conhecidos, cada novo decreto que reduzia as liberdades. Dizia que a Alemanha havia se convertido em uma prisão ao ar livre. Nem todos estavam de acordo com o regime, mas muitos se calavam. Kellner entendia, mas também lamentava. Dizia que o medo não podia justificar tudo. Para ele, escrever era sua forma de resistir, mesmo que só ele lesse. Durante os anos mais intensos da guerra, ele não parou de escrever. Mesmo quando os bombardeios se aproximavam, quando a situação piorava, seu diário continuava crescendo. Anotava nomes, datas, detalhes. Sabia que no futuro tudo isso poderia servir. Criticava a obediência cega, a falta de reflexão e o nacionalismo vazio. Para ele, a Alemanha não estava sendo grande, mas sim destruída por dentro. Via com clareza o que outros não queriam ver. Em 1942, Kellner escreveu sobre os rumores que já não eram tão secretos: o extermínio sistemático de judeus. Não usava eufemismos. Dizia que o que escutava sobre os trens, os campos e as câmaras de gás não podia ser inventado. Perguntava-se como era possível que tanta gente soubesse e ninguém fizesse nada. Naquele ano, descreveu como uma mulher lhe contou que seu sobrinho, soldado na frente oriental, havia presenciado a matança de milhares de pessoas. Kellner anotou tudo: os disparos, as fossas, o silêncio forçado. Para ele já não havia dúvida do que estava ocorrendo. Não se limitava a escrever sobre outros. Também anotava o que via em seu entorno: os locais arianos cada vez mais cheios, as casas vazias de famílias desaparecidas, os negócios que mudavam de dono após uma reorganização. O que antes era normal havia se torcido sem que quase ninguém percebesse. Kellner não se guardava críticas. Escrevia que o povo alemão não era vítima, que sabia mais do que admitia. Apontava a hipocrisia, a passividade e o oportunismo daqueles que fingiam não saber nada enquanto se beneficiavam do sistema. Em seu diário não havia apenas denúncia. Também mostrava frustração. Perguntava-se que futuro teria a Alemanha depois daquilo. Escrevia que, mesmo se ganhassem a guerra, o preço era tão alto que nada justificaria o que havia sido feito. Cada vez que as notícias falavam de novas vitórias, ele duvidava. Revisava os mapas, escutava as conversas na rua e contrastava tudo com sua lógica. Escrevia que a derrota era questão de tempo, mas que o dano já estava feito. Em 1943, os bombardeios sobre as cidades alemãs começaram a intensificar-se. Kellner os registrou com detalhe.
Edifícios destruídos, hospitais sem recursos, crianças sem escola. Embora não celebrasse o sofrimento, dizia que era uma consequência direta do que o país havia semeado. Também começou a notar mudanças nas pessoas. Alguns que antes eram fervorosos seguidores do regime, agora murmuravam contra. Mas ele não os perdoava. Dizia que o arrependimento tardio não mudava o passado e que muitos só mudavam de opinião por medo de perder. Ainda assim, não deixava de escrever. Cada página adicionada ao diário era uma forma de lutar contra o esquecimento. Dizia que, se algum dia alguém o lesse, entenderia que nem todos foram cúmplices, mas que também não houve tantos inocentes como se queria fazer crer. Nos últimos meses da guerra, Kellner escreveu menos. O caos o rodeava, tropas fugindo, ordens confusas, civis aterrorizados. Mas ainda assim ele continuava anotando o que podia. Escrevia sobre os soldados russos, sobre os rumores de suicídios em massa, sobre os últimos discursos desesperados. Quando se soube que Hitler estava morto, Kellner apenas escreveu uma frase. Finalmente, o monstro se foi. Ele não celebrava, apenas constatava um fato que, para ele, chegava demasiado tarde. Depois da queda do regime, ele escreveu sobre a chegada das forças aliadas, os interrogatórios a civis e as primeiras tentativas de reconstruir o destruído. Também registrou como muitos vizinhos fingiam não ter sabido nada, como alguns tentavam ocultar seu passado, e como antigos membros do partido agora falavam como se sempre tivessem sido contra. Encerrou seu diário com uma mistura de decepção e firmeza. Não acreditava que o país fosse mudar de imediato, mas confiava em que o que havia escrito serviria para deixar constância do que se viveu. Esse caderno, escrito em privado e escondido durante anos, tornou-se uma prova do dia a dia sob o regime nazista. Não foi escrito por alguém com poder, mas por uma pessoa comum que observou o que acontecia e decidiu contar sem se calar. No final do regime nazista, o que restou não foram apenas cidades em ruínas e famílias desfeitas, mas uma geração marcada por anos de controle absoluto, vigilância constante e silêncios impostos. Não se tratou apenas de leis ou discursos do poder. Tratou-se de uma forma de viver onde cada gesto, cada palavra, cada decisão cotidiana passava por um filtro imposto de cima. As mulheres foram forçadas a criar seus filhos sob normas rígidas, as crianças aprenderam a obedecer antes de pensar, e os adultos sobreviveram entre medo, propaganda e delações. Quando tudo desabou, milhares tentaram voltar à normalidade, mas já não sabiam o que era isso. As lembranças continuavam ali, os vizinhos também, e o que havia sido rotina agora se convertia em algo que muitos não queriam recordar. A maioria se calou, alguns negaram, e apenas poucos deixaram por escrito o que haviam visto. Nem todos foram culpados, mas quase ninguém foi alheio. E embora o regime tenha terminado, seus efeitos ficaram gravados no mais básico, em como se viveu, como se obedeceu e como se tentou seguir em frente.